vocês, né? Gostaria aqui de me apresentar antes de mais nada. Eu sou a Carolina Paulino, sou sócia aqui da KPMG. Eu atuo nessa frente, né? Inclusive ligado aqui ao assunto que a gente vai falar hoje, que são investigações corporativas dentro do contexto de forensic. Já estou há quase 15 anos atuando dentro dessa frente, né, desse serviço que a gente presta e acaba fazendo vários estudos para a gente entender um pouco do perfil do fraudador. E essa apresentação específica, a gente fez algumas extrações para entender um pouco do comportamento da indústria dentro da pesquisa que a gente lançou o ano passado, do perfil do fraudador. E com isso, inclusive, eu trago aqui o líder do setor da KPMG, que é o Luiz Sávio, para fazer aqui uma breve introdução com relação ao setor, como ele se apresenta, né, a visão que a gente tem hoje de comportamento do setor, e em seguida a gente vai entrar aqui em alguns aspectos da pesquisa, sempre trazendo, sim, um contexto sobre a indústria, e se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer apontamento, quiser compartilhar alguma situação, fiquem à vontade aqui para colocar nas perguntas, tá ótimo? Vou passar para você, Sávio, para você fazer aqui uma abertura. Obrigado, Carol. Bom dia, bom dia a todos. Muito obrigado por estarem nos prestigiando aqui. Lucas, se você puder passar, por gentileza, o primeiro. O que eu queria dar, assim, digamos, para a grande maioria de vocês, talvez chover um pouquinho no molhado, mas é muito importante a gente sempre reforçar a importância que a indústria tem no cenário nacional, né? Ela tem uma representatividade bastante relevante, talvez em termos de percentual de representatividade no PIB, só perca hoje, por muito pouco, para o agronegócio, que também tem seu viés de manufatura. Obviamente, muitos segmentos ou subsegmentos do agronegócio têm seu viés de agroindústria, né, digamos assim. Então, essa representatividade faz com que, obviamente, a gente tenha que olhar para a indústria nacional com toda atenção, todo carinho, e saber estabelecer todas as ferramentas necessárias de compliance para que ela esteja par e passo aí com tudo que tem de melhor no cenário nacional. Então, aqui, alguns dos poucos números aqui que representam o quanto que dizem respeito ao quanto a indústria nacional ela é relevante no cenário nacional. Lucas, por gentileza. E aqui também, muito tem se comentado, assim, do que tem sido, quais são as perspectivas que a gente tem observado, especialmente nesses últimos 2 anos aqui, em relação a qual foi o impacto, né, especialmente da pandemia na indústria nacional. Então, de toda forma, a indústria tem se comportado, eu diria, comparativamente com o restante no crescimento PIB, razoavelmente bem, né? A expectativa que tem alguns setores, né, sei lá, como o de papel e celulose, que tiveram um crescimento mesmo durante a pandemia, em função do seu perfil de negócio. De qualquer forma, o governo projeta aí um crescimento de 1,5% do PIB, aí uma visão razoavelmente otimista, mas o governo tem sido razoavelmente preciso nos seus forecasts aí de PIB. Um outro aspecto que é relevante, que todos conhecem, né, que talvez esteja hoje no centro das discussões da indústria, que houve, por conta da dependência que o Brasil tem de cadeias globais, especialmente de fornecimento de produtos de alto valor agregado, a gente teve aí uma espécie de apagão em alguns segmentos. O exemplo mais clássico é o apagão que teve no setor automotivo por conta da falta de microchips, né, para a cadeia. Algumas poucas indústrias automotivas, algumas empresas do setor conseguiram aí não passarem um pouco por essa crise, né? Então, isso gera também uma discussão que também, no meu entender, é relevante, de como o Brasil pode ser menos dependente dessas cadeias globais, né? Então, existe uma discussão aí muito forte entre os principais líderes do setor industrial, de quanto é importante o Brasil começar a pensar em trazer alguma parte desse fornecimento para serem produzidos aqui no Brasil. O que é um aspecto de uma discussão bastante positiva, porque isso gera, do ponto de vista de crescimento do PIB, de representatividade, especialmente para produtos de mais valor agregado, passa a ter uma discussão relevante, o que pode também trazer uma perspectiva interessante de crescimento, que não tem sido o viés
infelizmente, da indústria nos últimos 10 anos, aí, pelo menos. A indústria era mais representativa e tinha um pouco mais de força no cenário econômico brasileiro. Né? O outro aspecto o governo tem feito alguns esforços aí, especialmente de redução de impostos, para tentar impactar menos o consumo lá na ponta, e também existe um movimento também muito forte aí de acelerar os temas de eficiência operacional através da digitalização. Então, acho que, de uma maneira geral, o que eu queria comentar é isso. A gente vê com uma perspectiva assim, bastante positiva vários desses movimentos, e a gente espera aqui que essa importância que a indústria tem, né, leve a gente a essa atenção e esse detalhe aqui, que a essa análise mais específica que a Carolina vai fazer sobre a indústria nacional, para que a gente torne ela cada vez mais, eu diria que compliance com as grandes, um grande movimento das indústrias, das multinacionais. Acho que é isso, Carol, agora é com você. Muito obrigado, hein? Tá ótimo, Sábio. Obrigada pela introdução. De fato, realmente a gente vai ter um enfoque, né, no setor brasileiro para fazer, do setor de indústria brasileiro para fazer essa apresentação, porque acho que trazendo até esse perfil, né, dos respondentes da pesquisa, só para trazer um pouco mais de contexto para vocês, quando a gente fala em questão de setor, a gente tem aqui, né, o mercado industrial como de maior relevância sobre os respondentes, e isso realmente traz um viés de preocupação, né, quando a gente fala em setor da indústria e a questão do compliance, né, que hoje ela traz uma das bagagens, né, uma das áreas responsáveis por trazer realmente essa cultura, né, essa governança de fazer o certo, de trazer um conceito de ética para as empresas, né, de fato assim, ter controles para identificar qualquer tipo de irregularidade nesse sentido. Então, é um mercado que ele é menos regulamentado, né, quando a gente fala, por exemplo, do setor financeiro ou setor de seguros. Então, a gente acaba tendo uma oportunidade, né, maiores fragilidades para quem realmente quer cometer algum tipo de irregularidade. Então, é comum a gente ter essa preocupação bem grande, né, quando a gente fala no setor da indústria, porque realmente a gente tem muitas fragilidades aí que, de novo, né, os fraudadores, eles acabam se utilizando disso. Então, só para trazer um pouco mais de contexto também sobre a pesquisa, né, essa pesquisa, ela foi lançada no final do ano passado, né, foi divulgada, e a gente realmente tentou trazer aí o contexto da pandemia também, para esse perfil do fraudador, porque a gente teve algumas mudanças de comportamento que a gente vai passar aqui ao longo da apresentação. Então, o próprio nível hierárquico dos respondentes, né? Então, a gente teve aí grande parte realmente um nível gerencial executivo, então, trazendo o contexto realmente da preocupação deles sobre o assunto. O tamanho e número de funcionários, então a gente trouxe aqui, né, realmente empresas, grandes empresas e também multinacionais, faturamento anual aqui vocês podem verificar, e a gente tentou realmente ter uma abrangência aí bem, né, segregada ao longo do Brasil como um todo, né? É uma pesquisa nacional, a gente já teve outras pesquisas lançadas e temos também algumas que a gente pode até compartilhar com o contexto global, mas essa pesquisa a gente realmente teve um enfoque no setor, né, da indústria nacional. Aqui a gente não vai falar somente desse setor, mas a gente vai trazer sim um enfoque no setor e sempre falando no contexto Brasil, tá? Falando um pouco de comportamento, né, do fraudador, e aqui, pessoal, as próprias perguntas, né, o próprio questionário, ele teve realmente, a gente não fez as perguntas para os fraudadores, né, claro, mas a gente fez as perguntas direcionando para os contextos de irregularidades que aconteceram dentro das empresas e dentro do setor, como de fato as pessoas identificaram, né, os comportamentos de quem cometeu essas fraudes e as motivações deles também. E o perfil da fraude como um todo, né, que a gente vai passar sobre esses pontos também. Então, assim, a gente tem até uma teoria, né, que é a própria pirâmide da fraude. Ela é um conceito, assim, bem antigo, né, hoje ela já, inclusive, teve várias modificações, mas eu acho que ela é o básico para a gente entender, de fato, como se comporta, né, um fraudador.
inclusive para a gente conseguir conduzir procedimentos de investigação corporativa e a gente entender realmente como aquela fraude pode ter acontecido. Então, a gente tem as motivações, né, dos fraudadores, grande parte das motivações, elas sempre vão ser financeiras, né, então, realmente, essa é uma grande motivação. A oportunidade que o fraudador vai identificar, 60% das vezes, ela vai estar atrelada a falhas de controles internos, e o racional, aí a gente tem N situações. Então, o racional eu deveria ganhar mais, esse valor que foi desviado não é representativo para a empresa. Então, o racional realmente assim é muito particular de cada situação. Tá? Mas quando a gente fala aqui dos principais comportamentos identificados nesses fraudadores dentro do contexto dessa pesquisa que foi feita, a gente vê aqui o primeiro item, e realmente é um dos riscos de fraude, inclusive mais relevantes, que é o relacionamento com terceiros. Então, assim, a gente tem fraudes que acontecem 100% dentro das companhias, por exemplo, se eu fizer uma fraude em reembolso de despesa, se eu fizer uma fraude com transações complexas, mas a gente tem realmente a grande maioria das fraudes e, inclusive, falando no contexto da indústria, acontece realmente nesse relacionamento com terceiros. Então, a partir do momento que eu direciono uma pergunta, uma licitação, eu direciono uma contratação para um terceiro específico, e eu tendo, né, um conceito de cotação, eu tenho vários participando ali do meu processo, mas eu consigo favorecer um fornecedor de forma que os outros não vão ter conhecimento. Nesse favorecimento, eu, como comprador, eu posso ganhar um percentual em cima dessa prática que eu estou fazendo. Então, o relacionamento com o terceiro realmente assim, e isso, pessoal, vem desde das grandes investigações que aconteceram até no âmbito da Lava Jato. Então, já a gente teve muitas investigações que realmente, assim, eu diria que 90% delas envolviam a contratação de terceiros. Então, é um aspecto, sim, muito relevante, e eu diria que dentro de uma cadeia de riscos de fraude, e sim, falando dentro do setor de indústria, é o relacionamento com o terceiro. Então, a gente precisa ter esse foco realmente. A gente vê poucas empresas não que não se preocupam ou não tenham controles para isso, mas muitas vezes controles muito superficiais. Então, a gente não pode mais ter um processo de contratação de terceiros que a gente vai olhar aspectos somente financeiros. É claro que eles são extremamente relevantes, né? A gente precisa ver se aquele fornecedor ele tem condições de continuar fornecendo e tem uma vida útil para isso. Mas tem muitos outros aspectos, né? Quem está por trás desse fornecedor? Muitas vezes a gente não sabe exatamente quem está por trás, muitas vezes a gente pode ter, inclusive, pessoas, né, politicamente expostas por trás desses fornecedores, ou até mesmo, né, a gente tem quase que um cartel por trás de um, dois, três fornecedores, e a gente acha que está fazendo um processo de contratação de fato ali individualizado. E fora, né, os fornecedores que prestam serviços, né, que realmente é uma das facilidades maiores que a gente tem na oportunidade de realmente se cometer uma fraude. Até porque serviços ou até mesmo marketing, o próprio serviço de consultoria, advocatício, são serviços que é difícil a gente mensurar o valor e o quanto aquele valor faz sentido para o serviço que foi entregue. Então, a contratação realmente com fornecedores é um aspecto hoje, é um dos maiores riscos que a gente vê realmente quando a gente pensa, né, numa matriz de riscos de fraude, e falando no setor da indústria, é um dos mais relevantes, tá? Conflitos de interesse também, tudo que envolve ali o relacionamento com terceiros. E em segundo aqui, né, e até mesmo em terceiro também, a gente tem a questão financeira, né? Então, um estilo de vida incompatível, quando a gente vê que uma pessoa ela tem um comportamento financeiro que não condiz com a remuneração dela, mas aqui é claro que a gente tem que tomar muitos cuidados, né? A gente não pode nunca olhar apenas um indivíduo, apenas um profissional, a gente tem toda uma rede de relacionamento e pode ser que a pessoa, né, ela tenha um relacionamento com outra que consegue manter esse estilo de vida. Então, aqui são alguns aspectos comportamentais, mas grandes deles, né, eu diria que realmente por trás ele tem um aspecto financeiro, uma motivação financeira, tá? Inclusive, isso está bem demonstrado, né, aqui nas motivações, que é o alcance de metas corporativas, e ninguém quer alcançar meta porque eu quero realmente estar com o meu nome lá em primeiro lugar. A gente quer alcançar a meta porque a gente quer ter um retorno sobre isso.
e esse retorno é em forma de bônus, é em forma de participação nos lucros, então, de novo, é um aspecto financeiro, tá? Passando para o próximo, a gente tem o resultado das investigações, então os tipos de investigações e as apurações que foram realizadas. Então aqui de novo a gente vai conseguir ver o relacionamento com terceiros, então o tipo de investigação que mais foi considerada, que mais foi realizada, inclusive falando dentro do setor da indústria, é uma questão de conflito de interesse. E conflito de interesse, novamente, né, é no meu relacionamento com terceiros. Eu posso ter uma situação de conflito de interesse interno, quando, por exemplo, eu indico uma pessoa da família para ser contratada para trabalhar naquela empresa, mas para esse tipo de conflito, a gente tem um pouco mais de amarrações, né, no sentido de controles internos das empresas, a não ser empresas familiares, e isso realmente é muito comum acontecer, mas é um tipo de conflito que ele é um pouco mais controlado. Pelo menos se ele não for controlado, a gente tem os canais aí que são utilizados e as pessoas realmente elas denunciam, né? Denunciam no sentido de eu não enxergo por que essa pessoa que tem o mesmo cargo que a outra, muitas vezes tem uma remuneração 2, 3 vezes maior. Então, é uma situação que, por mais que a empresa não tenha um controle interno apurado, as pessoas elas acabam levantando a bandeira e relatando aquela situação. Mas o conflito de interesse com o terceiro, ele é muito comum e é exatamente nesse tipo de irregularidade, nesse tipo de fraude que a empresa ela vai ter uma imagem prejudicada e ela vai ter um impacto financeiro bem significativo, tá? E sobre apurações realizadas, então, aqui só para a gente ter uma visibilidade da quantidade de investigações que as empresas receberam. Então, por exemplo, esse é um dado anual, tá? Então, 70% das empresas aqui responderam que elas tiveram até 50 investigações conduzidas ao longo do período de 12 meses, tá? Esse volume de investigação, a gente não consegue fazer um paralelo de que essa empresa teve 50 investigações, é porque ela é de fato uma empresa que está totalmente exposta à irregularidade, porque a gente tem uma questão também do quanto essas apurações, o quanto essas investigações, elas foram procedentes ou não, né? A gente pode ter situações de investigações que foram feitas, mas o resultado foi improcedente, tá? Características das fraudes, e aqui é um aspecto que realmente assim a gente entra até nessas mudanças, né, que a gente vê acontecendo no perfil das fraudes que a gente investiga ou até mesmo dos respondentes da pesquisa. Então, a gente tem aqui um foco muito grande em fraudes envolvendo o uso de tecnologia, né? Antes a gente tinha fraudes, né, um pouco mais manuais, a gente diria assim, mas aqui realmente a gente tem um direcionamento para fraudes mais tecnológicas, né? Diria assim. Então, acesso indevido a sistema, e vocês veem que é uma coisa simples, né? Então, assim, se a gente pensar que a pessoa cometeu uma fraude, muitas vezes fraudes que somadas elas totalizam em milhões, e isso aconteceu por acesso indevido ao sistema, a gente pode parar até e pensar, falar assim, gente, mas é uma coisa muito simples, né? Revisão de acesso, log de sistema, segregação de função. Sim, é simples, mas muitas vezes a gente tem um foco e uma prioridade que a gente acaba direcionando para aquilo. Então, olha, eu vou olhar, por exemplo, fraudes cibernéticas. Então, é um tema que está super em alta no contexto de fraude. E muitas vezes eu não tenho realmente uma revisão de acesso ao sistema, eu não tenho uma revisão de segregação de função. Então, assim, vocês não têm ideia, às vezes, do volume de fraudes que a gente identifica por controles que são muito simples de serem ajustados. As empresas, a gente vai passar por esse tema, mas a gente vê que, assim, eu até falei algumas vezes, né? Ah, esse é um dos riscos de fraudes mais relevantes, por exemplo, relacionamento com terceiros. Mas a gente não vê isso sendo uma prioridade dentro das indústrias. As indústrias têm outras prioridades e, assim, não querendo colocar algo acima da prioridade da outra. Mas são controles que muitas vezes é muito mais fácil a gente fazer uma revisão, um remanejamento, melhorar a maturidade desse controle e a gente vai reduzir a ocorrência de fraudes que muitas vezes a gente não está falando de fraudes milionárias, mas a gente está falando da recorrência de várias fraudes pequenas que no total a gente vai sim ter um valor bem significativo. Tá? A gente já chegou, inclusive, trazendo para números reais
fraudes que totalizaram em 50 milhões de reais, aconteceu durante 10 anos, sim, mas fraudes que totalizaram 50 milhões de reais exatamente por acesso indevido ao sistema e falta de segregação de função, tá? Então, realmente, assim, são situações que se a gente olhar, a gente fala assim, nossa, mas é simples de ser resolvido, mas muitas vezes não está como prioridade no nosso dia a dia, tá? O trabalho remoto, né? A gente fez essa pergunta se isso de fato facilitou o processo de fraude ou não, porque, de novo, né, a gente deixou essa pesquisa no ar ao longo do ano de 2020 e 2021, e a gente teve aqui 21%, né, alegaram que sim, facilitou, e 79% não. Aqui tem muitas premissas por trás, né? Eu acho que os casos que as pessoas falaram que sim, isso está muito vinculado até a essas fraudes envolvendo acesso ao sistema, envolvendo contratação de terceiros sem processo de cotação, envolvendo as contratações emergenciais. Então, assim, foram 2 anos que realmente tudo virou emergencial. Então, tudo precisava ser comprado, a maioria das vezes, né, sem cotação, inclusive doações. A gente viu muitas doações, muitas indústrias fazendo doações com um bem por trás, né, é claro, mas que a gente, assim, não tem como, a gente sempre vai identificar pessoas que vão utilizar aquela oportunidade para cometer uma fraude. Então, dentro de 5, 6 doações que a empresa fez, a sétima, ela foi uma doação para uma ONG que tinha ali um político por trás e, na prática, né, fisicamente a ONG nem existia. Então, a gente sempre tem que ter realmente esse olhar. E é claro, né, é muito mais fácil a gente investir em procedimentos, investir em controles para a gente fechar as torneiras e diminuir a ocorrência de fraude, do que depois a gente investir na próprio processo de investigação, né, de apuração. A gente sabe que investigação não é um processo barato, porque, né, de novo, envolve muita tecnologia para a gente conseguir fazer uma investigação grande em um prazo curto, mas é o custo, né, de se muitas vezes a gente não ter essa prioridade em investir em procedimentos de mitigação, tá? Passando sobre as apurações que foram realizadas, então aqui fraudes que de fato aconteceram, e a gente fez perguntas sobre essas fraudes para entender como que as pessoas chegaram às conclusões, né, os respondentes. Departamento investigado, aqui eu vou chamar a atenção para a logística, foi um dos departamentos aqui direcionando para o setor da indústria que realmente tem muitas questões de fraude, e aqui eu vou citar alguns exemplos. Então, a gente tem frete, então muitas situações de fraude em frete. E aqui, pessoal, sempre vinculando com a questão de controles, porque isso é básico, né? Se a gente pensar em como a gente minimizar esse tipo de situação. A gente identificou, entrevistou e teve situações de fraudes assim gigantescas de empresas que simplesmente a gente conseguia fazer um lançamento manual para registros de frete. Então, a gente tinha vários lançamentos ali automatizados, mas o sistema permitia o lançamento manual de frete. Então, muitas vezes, um frete que deveria custar R$ 500, as pessoas lançaram um frete no valor de R$ 2.000, inclusive pessoas que estavam de férias fazendo N lançamentos de frete no sistema e a empresa pagando. Então, assim, o departamento de logística, que não é uma regra, mas sim, quando a gente fala do setor da indústria, é um departamento que a gente vê muita ocorrência de fraude e manutenção também. Então, manutenção, a gente tem muitas questões de serviço, né, vinculado à área de manutenção. Então, manutenção contrata serviços para fazer reparos em peças e tudo mais. E a gente viu também muitas situações de N peças sendo enviadas para manutenção, peças boas, elas voltam, na prática não aconteceu nenhum tipo de serviço em cima dela, nenhuma melhoria, mas o serviço vai ser cobrado. Então, é outra área também que a gente vê incidência de fraude, um volume bem significativo, e falando, né, do setor da indústria. Quando a gente fala de operações, a gente tem todas essas sub-áreas, né, dentro de operações. Compras e suprimentos sempre vai ser uma área de grande atenção, porque de fato, né, compras que vai fazer as negociações, compras que determina o procedimento e compras também que descumpre o procedimento, né, quando for interessante ou tiver alguma situação desse sentido. Então, são as áreas de mais atenção que a gente tem, inclusive dentro também do aspecto de preocupações dos respondentes do setor da indústria, tá?
Como as fraudes foram detectadas? Então, aqui, assim, eu diria que independente do setor, mas é claro que é um ponto de atenção e eu, particularmente, realmente acho que é um mecanismo de identificação de fraude que é muito barato, se a gente for pensar em custo-benefício, e ele traz muita resposta, muito retorno positivo para as empresas, que é o próprio canal de denúncias. Então, assim, acho que isso já é algo disseminado. Então, a grande maioria das empresas, sim, elas têm um canal de denúncias implementado, principalmente depois da nossa lei local, a nossa lei anticorrupção, a 12846, que foi implementada em 2014 e 2015. Isso trouxe, né, como uma regra, e a maioria das empresas, elas de fato seguiram com essa implementação. De novo, né, eu acho que realmente é um mecanismo de muito fácil implementação, né, e ele traz um retorno muito positivo para as empresas, porque ele melhora o aspecto até cultural mesmo, porque aqui a gente não vai falar só de fraude, né, quando a gente tem um canal de denúncias implementado, a gente tem ele para receber situações de fraude, de irregularidades e também questões comportamentais, como assédio moral, assédio sexual, questões ambientais também, situações relacionadas à LGPD. Então, o canal de denúncias, ele é como se fosse os olhares e os ouvidos, né, dos executivos para eles entenderem o que está acontecendo ali na prática, né, o que está acontecendo na planta, que eu aqui na minha posição eu não vou conseguir saber, e isso o canal de denúncias ele traz com muito volume, com muito clareza. Então, realmente, eu diria que para o setor da indústria e quase que uma questão generalizada, ter um canal de denúncias, ele vai realmente aumentar muito o poder da empresa de saber dessas irregularidades e, é claro, né, implementar os controles em cima dessas incidências para que aquilo não volte a acontecer, tá? Como o fraudador é punido nas empresas, né? Então, aqui também a gente teve essa devolutiva dos respondentes e eu fico feliz e não é uma sensação de bruxismo, mas realmente, assim, eu acho que toda ação precisa ter a sua reação. Então, quando as empresas elas investem em programas de compliance, as empresas investem em controles antifraude, as empresas investem em treinamento, investem em comunicação, então, de que adianta eu investir tudo isso e eu ter um canal de denúncias e a partir do momento que eu faço aquela investigação, identifico que aquela denúncia ela foi procedente, ou seja, aquela pessoa denunciada ela cometeu essa irregularidade e eu não tomo nenhuma ação. Isso é o melhor remédio para realmente mostrar que tanto o meu programa de compliance como o meu canal de denúncias ele é totalmente ineficiente. Então, eu acho que a resposta ela tem uma importância tão grande, tão relevante quanto todos os outros aspectos, tá? De prevenção, de identificação e tudo mais. Então, ter realmente, assim, como um dos índices, né, de maior resposta deles a demissão por justa causa, eu acho que isso mostra uma resposta muito positiva, tá? Demissão simples, advertência, processos jurídicos. É claro que nem toda ação vai ser relacionada, né, a um desligamento, tem várias situações que a gente pode, inclusive, dar um treinamento para aquela pessoa, fazer um processo de coach. Durante, inclusive, né, a pandemia, acho que um dos relatos que tiveram maior aumento, né, de volume foram questões de assédio moral. Então, as pessoas elas tiveram uma mudança ali, né, de comportamento, mudança de ambiente de trabalho muito radical, e tem pessoas que tiveram muitas dificuldades de lidar com isso. Então, não necessariamente a gente sempre vai ter uma ação como desligamento, mas a gente pode ter ações de treinamento, a gente pode ter ações de coach, e o que a gente entender que faça sentido para aquela situação, tá? Passando, então, como as empresas estão estruturadas. E aqui, pessoal, a gente está falando exatamente da estrutura da indústria para receber esses tipos de irregularidades, ou inclusive falando sobre o departamento de compliance. Então, a gente tem aqui, né, a maioria das empresas, inclusive como responsáveis para receber denúncias, para fazer essas investigações internas, a gente tem a auditoria interna aqui como primeiro lugar e depois o compliance. E aqui falando um pouco de boas práticas, né? Assim, mas está errado, Carolina, a auditoria interna ser responsável por receber denúncias ou fazer qualquer tipo de investigação interna?
Não está errado, mas qual é o ponto aqui? Se auditor interno, pensando aqui um pouco na própria função do auditor interno, né? Então, ele não pode ter uma responsabilidade operacional. O auditor interno, ele precisa, literalmente, como a palavra diz, né? Ele vai auditar os processos da empresa, os procedimentos internos, e ele vai colocar ali pontos de melhoria. Se eu executo a função, né, eu sou responsável pelas investigações internas e faço ali o processo de apuração e conclusão, quem vai auditar o meu processo? Né? Então, quem vai auditar o meu canal de denúncias, quem vai auditar o meu programa de compliance, quem vai auditar a minha matriz de riscos de compliance. Então, é só esse ponto de atenção que a gente precisa ver como isso vai ser resolvido na prática. Já vi algumas situações, algumas indústrias que têm, dentro da área de auditoria interna, tem dois setores, então quase que duas gerências dentro da área de auditoria. Uma é responsável 100% pelo plano de auditoria e os procedimentos de auditoria interna, e a outra gerência ou coordenadoria, ela é responsável pelos procedimentos de apuração e investigação interna. A partir do momento que eu consigo ter essa segregação, aí eu consigo garantir que realmente uma equipe vai conseguir auditar os procedimentos da outra. Então, é só esse ponto de atenção que a gente precisa tomar cuidado. E quando a gente coloca essa área dentro da área de compliance, aí a gente não tem essa dificuldade, né? Porque a auditora interna também precisa auditar a área de compliance e todos os procedimentos que estiver dentro dela, tá? Quantidade de profissionais que trabalham no processo de apuração. Então, assim, hoje, né, de novo, e principalmente também falando no setor da indústria, não é uma área grande, não é uma área de relevância. A gente entende também que, assim, a área de apuração, ela precisa estar de acordo com a necessidade, né? Então, se, graças a Deus, né, eu tiver um programa de compliance bem implementado, eu tenho um programa maduro e eu tenho um número, né, um volume de relatos baixo, mas esse volume de relatos baixo, ele não pode ser porque eu não comunico para ninguém, né? Então, se realmente tudo isso funciona de forma efetiva e eu não tenho a necessidade de ter uma área de investigação ou pessoas dedicadas a isso, faz totalmente sentido realmente a gente ter aqui no máximo 5 profissionais, que ainda pode ser que esses profissionais se dediquem a outras atividades também, né? Não só a atividade de apuração. Mas temos algumas empresas, né, como vocês podem ver, que chegam a ter até acima de 20 profissionais que realmente são dedicados e trabalham com apuração de fraudes. Aqui, com certeza, a gente está falando de empresas que são multinacionais, que têm realmente ali uma área de compliance bem madura e também, né, um programa de compliance que faz o monitoramento dessas transações. Então, não só a auditora interna, né, faz essas atividades, mas o próprio compliance também pode fazer como uma forma preventiva. Então, existem sim algumas empresas que já têm essa área bem implementada, estruturada e madura, e outras que não, mas que, de novo, né, não tem o certo ou errado nessa situação, é mais a questão da necessidade versus os recursos que eu tenho internamente para isso. E, de novo, também, né, pessoal, acho que essas pessoas, elas precisam estar treinadas, tá? Então, assim, não adianta eu ter 20 pessoas que façam as apurações, investigações internas, ou eu ter duas ou três. Na verdade, assim, acho que a grande chave aqui é elas estarem treinadas, elas saberem como conduzir uma investigação, porque a gente tem muitos aspectos delicados, né? A gente não tem hoje uma faculdade, né, de investigação corporativa, a gente tem sim vários cursos de especialização, mas a gente precisa tomar cuidado até onde a gente pode ir, tem muitos aspectos que são bem delicados nesse sentido, tá? Tecnologia que as empresas utilizam para fazer o processo de prevenção ou de identificação dessas fraudes. Então, a gente tem aqui a grande maioria, né, respondeu tecnologia para capturação e gestão das denúncias. Aqui a gente está literalmente falando do canal de denúncias, do hotline. Depois, tecnologia de monitoramento contínuo, muito importante. Então, eu tenho certeza que as empresas que têm aqui acima de 20 profissionais, elas realmente fazem o monitoramento contínuo. E como que a gente faz esse monitoramento? Primeiro, a gente tem que entender quais são as transações
relevantes para a empresa, que podem gerar ali o risco de fraude. A partir do momento que eu entendo quais são essas transações, eu vou mapear os controles que eu tenho para mitigar a ocorrência dessa fraude e a partir de então eu faço o monitoramento dessas transações. Aqui, sem sombra de dúvida, estou falando em uma maturidade bem alta. Realmente é difícil a gente chegar nessa maturidade, mas é importante a gente ter o conhecimento, né, a percepção de que é muito importante a gente chegar nesse nível de maturidade, tá? Depois a gente tem aqui tecnologia forense para tratamento e processamento de dados. Aqui a gente está falando naqueles procedimentos de cópia de computadores, cópia de celulares, para a gente fazer a revisão de e-mails, de conteúdo eletrônico e identificar ali evidências que possam corroborar com a investigação, tá? E dentre outros procedimentos aqui que os respondentes também apresentaram. Metodologia de apuração. Então, a gente teve uma pergunta aqui que é exatamente em linha com o que eu comentei sobre os profissionais. Então, assim, a gente precisa ter um mecanismo de prevenção, né, de mitigação da ocorrência dessas fraudes. Depois, a gente vai ter um canal de denúncias para ser reportado quando essas fraudes acontecerem. E a gente vai partir para a investigação. Então, antes de investigar, a gente precisa ter uma metodologia para isso. Da mesma forma que a auditoria interna tem uma metodologia de fazer o planejamento, o plano anual e tudo mais, os testes e tudo mais. E investigação é totalmente diferente de auditoria interna, tá? Então a gente não tem um procedimento de, por exemplo, vou olhar os últimos 5 anos. Não, quando a gente fala de investigação, a gente vai investigar o quê? O que foi denunciado. Então, foi denunciado aquela situação, foi denunciado aquele conflito de interesse. Eu não vou olhar o comportamento daquela transação nos últimos 2 anos. Eu vou olhar o que a pessoa denunciou. Então, eu preciso ser objetivo nesse sentido. Até porque, se eu quiser olhar aquele comportamento nos últimos 2 anos ou nos últimos 5 anos, aí eu estou fazendo um procedimento de auditoria interna e não um procedimento de investigação. Então, é muito importante ter sim uma metodologia de investigação e essa metodologia ela vai trazer também um conforto para vocês quando, por exemplo, recebi uma denúncia de um membro do conselho de administração, recebi uma denúncia de um diretor executivo. O que que eu faço? Não é só executar, né, a investigação. Tem situações que é extremamente recomendado que essa apuração ela seja feita por um terceiro. Imagina eu investigando, por exemplo, o presidente da KPMG. É uma situação muito delicada, é uma situação desconfortável, é uma situação que eu estaria exposta àquilo. Então, assim, se eu coloco uma empresa terceirizada para fazer essa apuração, quem delimitou o escopo, quem fez os procedimentos e quem chegou àquela conclusão não fui eu, Carolina, né? Não sou eu que estou apontando uma situação de alguém que está acima de mim, e sim uma empresa terceirizada que vai ter total competência para isso. Então, isso não é o forçar uma terceirização, não, mas é realmente entender a necessidade para cada situação. Fora que, né, em situações que a empresa ela seguir com desligamento por justa causa ou ela quiser utilizar esse relatório da investigação em alguma ação jurídica, seja civil, criminal, trabalhista, ainda tem a possibilidade de se utilizar esse relatório de um terceiro para fazer essa defesa lá na frente. Então, sim, são situações um pouco extremas, mas é uma situação que isso vai estar dentro da metodologia. Então, isso vai conseguir defender quando o compliance officer ou o auditor interno ele quiser realmente terceirizar aquela apuração, tá? E aqui sobre o canal de denúncias, né? Então, ótimo, né? 89% dos respondentes tinham e 11% não. Hoje a gente realmente vê o canal de denúncias como uma das frentes, né? De maior identificação dessas fraudes. E é claro, né? Não é só identificar as fraudes, depois a gente utiliza isso para melhorar os controles também, tá bom? Passando, aqui é um dos itens que eu até comentei, né, quando a gente falou de comportamento. Então, o nível de relevância dos controles de prevenção segundo os respondentes. E aí, aqui, quando a gente fala, por exemplo, em avaliação de riscos de fraude, então, quase que uma matriz, né, dos riscos de fraudes que podem acontecer, a média dos respondentes, ela está super baixa, 3,72.
Enquanto que, por exemplo, recompensa para denunciantes de boa-fé, a gente tem aqui uma média enorme, né, de 10,68. E eu diria que assim, o contrário faria muito mais sentido e seria muito mais fácil colocar em prática, né? Como que você de fato recompensa, né, um denunciante de boa fé? Eu acho que o que a gente mais tem que ter, e a gente não tem essa cultura muito bem implementada aqui no Brasil, a gente sabe que isso é muito comum acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não necessariamente. A gente tem, né, as delações premiadas, né, que aconteceram diversas vezes aí, inclusive, né, dentro do aspecto da Lava Jato, mas é algo que internamente, né, na empresa é um pouco mais difícil de fazer, porque eu entendo que a gente precisa já estar com a cultura muito bem madura para isso. Tá? Enquanto que a avaliação dos riscos de fraude, essa seria a sua carta de entrada, né? Essa seria quase que o seu código de ética e conduta. Então, assim, no que a empresa está exposta? Quais são os riscos que eu estou exposto? A partir do momento que eu identifico esses riscos e eu coloco ele dentro de uma matriz, e aí eu vou identificar claramente, né, se eu tenho controles ou não para mitigar esses riscos, aí sim eu vou saber onde eu estou pisando, né? Então a gente até fala, né, muitas vezes que o pior risco é aquele que a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer os riscos. Tudo que a gente vai fazer, né, seja inclusive na nossa vida pessoal, a gente analisa os riscos. Então, assim, eu vou comprar um apartamento, eu tenho recurso financeiro para isso, eu vou fazer um empréstimo, qual é o meu risco financeiro para isso? Eu tenho realmente segurança de que eu vou conseguir arcar com esse custo? E por que que dentro da empresa, né, um risco que é super relevante, que é o risco de fraude, a gente não faz esse mapeamento, né? A gente tem os riscos operacionais, a gente tem os riscos estratégicos, e claro, todos eles são extremamente relevantes, né? Mas a partir daí, a partir de se ter um risco estratégico, de se ter os riscos operacionais, eu preciso também identificar os riscos de fraude. Tá? Então, esse é um dos itens que ele teve uma recorrência baixa, né? Quando a gente for comparar aqui dentro dos respondentes, mas realmente é um risco hoje que eu vejo que deveria ser o primeiro, né? Antes mesmo de estruturar uma área de apurações internas ou uma área de fraude, inclusive na a própria área de compliance, e a gente faz uma matriz de riscos de compliance, a gente precisa considerar também uma matriz de riscos de fraude. Tá? Então, aqui são todos os riscos que foram apontados e a sua relevância aqui é dentro do conceito dos respondentes, tá? Mas eu realmente queria chamar atenção para a avaliação de riscos de fraude, que para mim deveria ser o primeiro, né? Eu acho que dele vai desencadear o canal de denúncias, dele vai desencadear código de ética e conduta, dele vai desencadear o monitoramento contínuo, porque como que eu vou monitorar se eu não sei quais são os riscos que eu tenho? Então, é a partir da minha matriz de riscos de fraude que eu vou desencadear em todas as outras situações. Do diligence de terceiros, então a gente falou um pouco dessa questão. Aqui realmente é uma preocupação maior, porque a grande incidência das fraudes, né, como eu realmente comentei, e isso vem desde as operações da Lava Jato, elas são envolvendo terceiros, então hoje a gente vê uma preocupação maior, embora os procedimentos de due diligence a gente precisa ter um pouco mais de robustez, mas que bom, né, que os respondentes já veem esse relacionamento com terceiros, esse processo de due diligence, como algo que realmente precisa ter uma atenção maior, tá? Testes de controles aqui na direita e avaliação dos riscos. Então, isso é exatamente depois da avaliação dos riscos de fraude. Então, como que eu vou fazer teste de controle? Como que eu vou avaliar o meu risco se eu não identifiquei qual risco que eu estou falando, né? Então, aqui acho que é mais um entendimento de prioridades, né, dentro dos fatores de riscos de fraude. As próprias investigações, né, então, sem sombra de dúvidas, mas é todo um quebra-cabeça mesmo, né? Então, eu faço uma identificação dos riscos, eu testo os controles, eu faço treinamento, eu faço uma comunicação, eu tenho meu canal de denúncias, e é claro, se nada disso funcionar, e a gente, um outro conceito também que a gente sempre fala bastante. Ah, Carolina, então eu tenho um sistema SAP implementado na minha empresa, Oracle, qualquer que seja, mas eu tenho um sistema robusto implementado, eu tenho os controles muito bem revisitados, eu treino as pessoas, eu tenho um código de ética e conduta, eu falo muito sobre esses aspectos de ética
Então, o meu índice, né, de ocorrência de fraude, ele vai ser zero? Não, ele nunca vai ser zero. E ele nunca vai ser zero porque a fraude ela é cometida por pessoas. Então, eu posso ter todos os controles e todos os mapeamentos de riscos do mundo, mas a gente sempre vai ter ali 1% de ocorrência de fraude, porque ela é cometida por pessoas. Então, se eu de compras conversar com o comercial, que conversar com o financeiro, que conversar com a contabilidade, a gente consegue cometer uma fraude, tá? Então a fraude ela é cometida por pessoas, mas é claro, né, que a gente precisa fechar essas torneiras. E se a gente tiver esse risco de ocorrência de 90%, a gente baixar para 10%, a gente já teve aí uma grande melhoria nesse sentido, tá? E passando sobre um pouco o perfil, né, desses fraudadores, e aí aqui a gente está falando sobre as fraudes que foram concluídas com procedente, quem são, né, esses fraudadores, quem foram esses fraudadores. Então a gente tem aqui, na sua grande maioria, proprietário de empresa, presidência, depois diretoria, e aí aqui também os cargos um pouco menores, né, coordenadores e tudo mais, mas aqui tem uma lógica, tá, pessoal? Então, isso eu diria que é no setor da indústria e é realmente um aspecto um pouco mais generalizado, porque assim, quanto mais eu tenho um nível executivo, quanto mais eu tenho acessos, quanto mais eu tenho realmente um poder de decisão, mais fácil vai ser a minha incidência, né, a minha interferência na ocorrência de uma fraude. Então, eu tenho uma alçada maior, eu tenho o meu relacionamento, ele é no nível maior e até mesmo com terceiros, então a minha incidência de fraude ela é muito maior nesse sentido, tá? Tempo médio de casa, também aqui dos fraudadores. Então, desde quando ele entrou na empresa até ele ter cometido uma fraude e eventualmente ter sido desligado. Então, a maioria dos respondentes respondeu que realmente o fraudador ele tinha de 1 a 4 anos de empresa ou até mesmo mais de 6 anos. Aqui também tem outra lógica, então quanto mais tempo eu tenho de empresa, mais eu conheço as pessoas, mais eu sou bem relacionado, mais eu conheço os procedimentos, eu conheço o sistema, eu conheço os controles e até conhecer as fragilidades. Então, conhecendo tudo isso, né, e é mais difícil, né, por exemplo, em um tempo de casa, né, em um ano de empresa, eu realmente conhecer tudo isso e me sentir confortável para cometer uma fraude. Então, quanto mais tempo, maior a oportunidade que a pessoa tem e, eventualmente, até as motivações. Por isso que, assim, tem muitas situações, né, muitos casos que a gente acaba auxiliando no procedimento da investigação e as pessoas, elas ficam indignadas, né? Então, assim, outra facilidade, né, de você ter um terceiro investigando. Eu não tenho pessoalidade com ninguém, né? Então, eu não tenho relacionamento com ninguém da empresa. Então, se eu tiver que investigar o presidente, eu vou investigar como se fosse qualquer outro profissional. Claro, todos eles com seu devido respeito. Mas eu não tenho nenhuma particularidade, né, nenhum receio de investigar quem quer que seja. A gente já investigou membros de conselho de administração. Então, assim, as pessoas elas ficam realmente assim indignadas, porque pessoas que têm mais tempo de casa, a gente tem um viés de acreditar que são pessoas mais confiáveis, são pessoas que, nossa, nunca ela seria capaz de fazer isso. E aí, nesse ganho de confiança, né, que a pessoa se sente confortável e acaba cometendo esse tipo de irregularidade, tá? Aqui com relação à idade, né? Então, a maioria, né, dos fraudadores, de fato, de quem cometeu as fraudes, a gente tem aqui entre 26 e 35 anos e também entre 36 e 45. Aqui, de novo, né? Acho que uma coisa está relacionada à outra. Quanto mais tempo de casa, mais idade a gente tem, mais confortável a gente se sente para cometer esse tipo de irregularidade, tá? E aí, gênero dos fraudadores, então 80% masculino, 20% feminino. Aqui é uma questão de que realmente quanto maior o cargo, né, de gerência, diretoria e presidência, a gente tem uma representatividade maior ainda do sexo masculino. Então, por isso que realmente a gente vê os homens, né, nessa cadeira de fraudadores ocupando um maior espaço do que as mulheres, tá? E chegando aqui por fim,
né, falando um pouquinho sobre, acho que com a conclusão, né, dessa pesquisa que traz muitos indicadores assim interessantes para a gente entender como que está o comportamento das fraudes nas empresas e aqui com o viés na indústria, a gente colocou ao fim, né, da publicação, né, da pesquisa como recomendações. Então, de novo, né, acho que eu enfatizei bastante esse ponto. Então, reanalisar, reavaliar os riscos de fraude. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são os riscos que eu estou exposto. É claro que vai ter os riscos inerentes, né? Então, risco de lavagem de dinheiro, risco de corrupção, a gente sempre vai ter, por mais que eu tenha todos os melhores controles do mundo, mas é um risco que a gente vai ter. E aí, de novo, né? Acho que o pior risco, né? O risco de maior exposição negativa que a gente pode ter é quando a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer esses riscos e a gente vai conhecer, pessoal, literalmente entrevistando os executivos, entrevistando as posições, né, de tomada de decisão e fazendo uma pergunta-chave, né? O que eventualmente te tiraria o sono se acontecesse? Então, assim, é nessa linha que a gente vai entendendo quais são as preocupações dos executivos e trazer um paralelo com os riscos de fraude, tá? Monitoramento e indicadores, então, né, sempre seguindo essa ordem. A partir do momento que eu conheço os meus riscos, que eu identifiquei quais controles que eu tenho e quais que eu preciso melhorar, aí eu vou fazer o monitoramento dessas transações com o objetivo de ser proativo, né? Depois que aconteceu, precisa ser investigado. Então, assim, uma resposta precisa ser dada. Mas enquanto não aconteceu, a gente faz aí o monitoramento e vai acompanhando, e sempre que tiver um alerta, a gente sabe que pode ter ali uma situação de fraude ou de outras irregularidades, tá? Conheça seus parceiros de negócio e terceiros. Então, é outro risco que, assim, isso estaria inclusive dentro da avaliação do risco de fraude, mas de fato é um risco de grande materialidade hoje. Existem várias ferramentas, né, várias plataformas da gente fazer um processo de due diligence mais aprofundado. Então, é um risco que a gente precisa sim ter bastante atenção, principalmente porque a gente compartilha risco com terceiros, né? Então, a gente compartilhando esse risco com terceiros, a gente precisa garantir que esse terceiro ele vai cumprir um procedimento interno, ele vai conhecer o código de ética de vocês, ele vai assinar uma política anticorrupção. Então, acho que tudo isso a gente precisa ter um olhar bem aprofundado, tá? E aqui, né, uma última recomendação, né, sobre fique atento às ameaças internas. Então, a gente precisa entender, né, o nosso ambiente de negócio, quais são os riscos que a gente está realmente expostos. E a gente não tem só fraudes envolvendo terceiros, a gente também tem muitas situações de fraudes que elas acontecem 100% internamente. E a gente precisa ter olhar para isso, né? Como a gente não consegue olhar e ouvir a todos e a todo momento, tem vários mecanismos que a gente pode utilizar para tentar receber essas irregularidades, né? De novo, o canal de denúncias eu acho que é uma ótima ferramenta para isso, porque inclusive as pessoas podem fazer denúncias anônimas. Então, não necessariamente eu preciso me identificar para reportar uma situação de irregularidade, tá? E por fim, é isso. Acho que fazer aqui um agradecimento, né? Acho que a gente montou realmente esse material em cima da pesquisa que foi feita, a pesquisa completa, que inclusive, né, a gente até colocou aqui o QR Code para vocês acessarem, mas a gente fez aqui uma estratificação para mostrar um pouco, né, de como que é esse comportamento do fraudador dentro do setor da indústria. Sávio, quer fazer alguma contribuição ou fechamento? Eu acho que está excelente, Carolina, muito boa a apresentação. Tá ótimo, pessoal. Bom, acho que um dos nossos comprometimentos era realmente encerrar dentro do horário, né? A gente sabe que mesmo estando muitas pessoas, né, trabalhando de forma remota, a gente tem as agendas bem concorridas. Então, obrigada novamente pela participação de vocês. Aqui está o meu contato e o contato do Sávio também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser discutir qualquer situação específica que a gente apresentou, ou até mesmo acessando a pesquisa, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica aqui à total disposição para conversar com vocês. Tá bom? Muito obrigada. E se o Lucas não tiver nenhuma
consideração, eu agradeço aqui a participação de vocês e até uma próxima.